Olá, seja bem-vindo a este episódio 287 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Com a recente queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, nós naturalmente recebemos perguntas de ouvintes a pedirem-nos para falar da história da Síria, porque, como escreveu a Inês Amorim, aquilo é uma tal atrapalhada entre sunitas, xiitas, aluitas, curdos, drusos e depois com russos, turcos, israelitas e até americanos metidos ao barulho, que precisamos muito do trabalho de Rui Ramos, o grande clarificador. Bem, esses nomes. Que tal? Grande título. O grande clarificador. Mas basta-me historiador. Mas também. Não, para mim és clarificador. E para nos orientar, acumulas historiador e clarificador. E para nos orientar... Se acumular... Sim, dá sempre jeito. E para nos orientar nessa conversa, o ouvinte Filipe Coelho enviou um mail detalhadíssimo sobre a situação na Síria, que conclui com uma questão central que realmente me parece muito importante. Eu passo a citar o Filipe Coelho. Ao longo do tempo, ele está a falar do mundo muçulmano, há registros de comunidades xiitas e sunitas que conviveram em relativa paz. Durante o período otomano, por exemplo, as diferenças sectárias eram menos pronunciadas, incluindo casamentos mistos, como ainda acontece em algumas regiões da Síria e do Iraque. Em que medida podemos então, pergunta o nosso ouvinte, considerar que as intervenções externas amplificaram este conflito? O Filipe refere-se particularmente a dois momentos. Ao período colonial, em que os britânicos favoreceram minorias sunitas no Iraque, enquanto os franceses promoveram os aluitas na Síria, e ao período da Guerra Fria, em que após a invasão soviética do Afeganistão, os Estados Unidos financiaram grupos radicais sunitas, fomentando divisões sectárias que se repercutem até hoje. Rui, parece-te que a Síria é, de facto, um bom microcosmos para explicar e para exemplificar esta extraordinária complexidade do Médio Oriente e já agora também para avaliar a responsabilidade que as antigas potências coloniais tiveram nessa confusão. Aquilo é ali um microsistema, não é? Um ecossistema postas as coisas dessa particular. maneira, sim, a Síria é um bom microcosmo do Médio Oriente, é um bocadinho o Médio Oriente em versão reduzida, quer dizer, uma versão reduzida do Médio Oriente. Agora, quanto à questão das antigas potências, do papel das antigas potências europeias naqueles territórios, eu acho que estas potências têm costas largas, quer dizer, sobretudo as potências europeias, que são sempre as mais da fita, como se nunca tivesse havido problemas no mundo sem as potências europeias. E eu acho que é bom aí, não se trata de desculpar as potências europeias, mas as potências europeias não são deuses, não criaram o mundo como ele existe hoje. Quer dizer, e não foram os europeus que criaram a confusão na Síria. Mesmo para a criação do mal há uma espécie de orgulho desmedido, não é? Sim, uma espécie... somos tão importantes. Exatamente, é uma espécie de um eurocentrismo virado do avesso, quer dizer, tal como no século XIX se pensava que da Europa vinha tudo o que era de bom, a civilização para o mundo, agora julga-se que da Europa veio todo o mal do mundo, quer dizer, o resto do mundo vivia em paz, não havia escravidão, não havia desigualdades, não havia nada, toda a gente se dava bem, e chegaram os europeus e passou toda a gente a dar-se mal, e a haver escravos, e a haver pobres e ricos, etc. Não, meus amigos, não é assim. É uma arrogância invertida. Assim. É invertida, mas não deixa de ser arrogância. Passamos do somos os melhores do mundo para somos os piores do mundo, mas somos sempre uma coisa muito especial no mundo, quer dizer, e não somos tão especiais, quer dizer, temos as nossas especialidades, mas não somos, o mundo não ficou à nossa espera para ser o que é hoje. Portanto, não foram os europeus que criaram a confusão na Síria, os franceses sim, tiveram um papel na Síria aliás, os franceses tiveram um papel na Síria, sim, mas durante muito pouco tempo, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial, 1923, 1946, mais ou menos. Cerca de 20 anos. Certo. 20 anos não chega para inventar, a partir do nada, divisões e conflitos se eles já não existissem. Quer dizer, isso é uma coisa assim bastante básica e óbvia. A população da Síria, mesmo antes dos franceses, já é composta dos vários grupos religiosos e culturais que nós identificamos hoje. Quer dizer, há cristãos aramaicos, cristãos assírios, cristãos gregos. Antes da guerra civil na Síria, que começou em 2011, pensava-se que estes cristãos talvez correspondessem a cerca de 10% da população da República da Síria. Depois há muçulmanos
xiitas árabes, o quê? 15%, talvez 15%. E depois há muçulmanos sunitas árabes, que são a maioria da população da Síria, mais de 60%. Uhum. E depois há muçulmanos que também são sunitas, mas curdos, não são árabes, cerca de 10% também. E depois há muçulmanos alauítas, árabes, Sim. 13%, e há drusos, não se sabe bem exatamente o que é que são, quer dizer, já falámos deles a propósito do Líbano, uma seita que evoluiu a partir do Islão, mas que hoje já não é reconhecido pelos outros muçulmanos como sendo necessariamente islâmica. Os drusos, que são talvez 2%. E agora o ponto importante daqui é que nenhum destes grupos é exclusivo da Síria. Isto é, não há nenhum grupo populacional que, existindo na Síria, não exista nos Estados vizinhos também. Por exemplo, há 3 milhões de alauítas na Síria, mas também há 1 milhão de alauítas na Turquia. Portanto, mesmo os alauítas, que são talvez até dos mais característicos da Síria, mas também há quer dizer, um quarto dos alauítas está na Turquia, e não é uma imigração recente. Isto é, vivia já lá aquela população quando se desenhou a fronteira entre a Turquia e a Síria. Uns ficaram de um lado, outros ficaram do outro. Os curdos, a mesma coisa. Há curdos na Síria, há curdos na Turquia, há curdos no Iraque, há curdos no Irão. Os curdos são a maior nacionalidade que neste momento existe no mundo, que não tem um Estado. Um pouco são os polacos do Médio Oriente, porque os polacos na Europa do século XIX eram aquela grande nacionalidade que também estavam divididos entre a Rússia, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, e portanto também não tinham um Estado. O Estado polaco só aparece depois da Primeira Guerra Mundial, e portanto daí essa referência a dizer que os curdos são os polacos do Médio Oriente, esta grande nacionalidade, com uma língua própria, tradições próprias, mas que está dividida entre estes vários Estados, em vários em várias situações de autonomia muito diferentes. Eles têm uma grande autonomia no Iraque, têm na Síria formam mais ou menos um Estado independente neste momento, quer dizer, é mais ou menos independente, e depois na Turquia estão sujeitos ao governo de Istambul, com problemas graves, e no Irão também. E vamos dizer, isto não é o resultado do colonialismo ocidental, isto é é o resultado da história do Médio Oriente. Não foram os europeus que inventaram estas coisas e que fizeram isto. Bem, Síria, começando pelo princípio, estamos a falar de com o Iraque, de uma das terras de origem da civilização agrícola do Neolítico. Portanto, estamos a falar de do que foi uma espécie de Silicon Valley da criação de plantas e de animais. Muito bem, nunca tinha ouvido essa. Mas é ali que Silicon Valley das plantas e dos animais, gosto. Os Bill Gates de há 10 mil anos, quer dizer... Se este podcast fosse ouvido na Síria, e se calhar fizeste os filhos felizes. Vamos, eles merecem, coitados. Silicon Valley das plantas e dos animais. Portanto, foi onde apareceram as primeiras cidades, foi inventada a escrita na esfera, naquilo que nós chamamos o mundo ocidental, é ali. Damasco, a capital da Síria, e Alepo, a maior cidade, são das cidades mais antigas do mundo. Isto é, são cidades que são cidades agora e já eram cidades há 2.500 anos. Portanto, são cidades continuamente habitadas, com o nome Alepo, e são, portanto, as cidades mais antigas do mundo, se não mesmo as cidades mais antigas do mundo. A Síria também é importante porque é um dos, basta olhar, se tiverem um mapa à mão, olhem para o mapa, é um dos pontos no Médio Oriente onde se encontram as rotas comerciais que por terra e também por mar ligavam a Europa, a Ásia e a África. Portanto, ia tudo encontrava-se ali na Síria, aqueles que vinham da África, aqueles que vinham da Ásia, aqueles que vinham da Europa, quer dizer, encontravam-se ali na Síria. Por isso, o que é hoje a Síria é uma das regiões mais importantes de vários impérios antigos. É uma região muito importante do Império Persa, é uma região muito importante do Império Romano, é uma região muito importante do Império Árabe,
e portanto tem as ruínas que lá existem, atestam essa importância, como as ruínas da cidade de Palmira, uma cidade romana que os radicais islâmicos se têm entretido a destruir, quer dizer, mas era uma das mais bem conservadas cidades romanas em ruínas que existia no mundo. A Síria foi uma das grandes terras de origem do cristianismo. São Paulo converteu-se na estrada de Damasco. Certo. É aí que São Paulo é uma das grandes histórias da evangelização. Aconteceu ali na Síria, na estrada de Damasco. Damasco foi um dos grandes centros da cristandade. A Síria tem das mais antigas igrejas e mosteiros cristãos do mundo. Portanto, entre o século I e o século VII, durante mais de 500 anos, a população da Síria, a sua população, está integrada no Império Romano, fala aramaico, que é a língua que é falada ali naquela região, a língua provavelmente que falava Jesus Cristo, quer dizer, muito provavelmente. Fala também grego, e estas são as línguas, aliás, ainda faladas hoje pelos cristãos da Síria, pelas igrejas ou pelo menos que são usadas nos rituais das igrejas cristãs lá estabelecidas. Portanto, isto durante 500 anos. É só no século VII que a Síria é conquistada por guerreiros vindos da Península Arábica, guerreiros convertidos ao chamado Islão pelo profeta Maomé, e são os chefes desses guerreiros muçulmanos, árabes, que fazem de Damasco a sua capital entre o ano 661 d.C. e 750. São os califas, é a capital do califado. O califa é o líder religioso e político dos muçulmanos. Portanto, no tempo da dinastia Omíada, que é uma das primeiras dinastias de califas, a capital deste império islâmico árabe é Damasco. E a pouco isso faz com que a população da Síria seja levada, ou talvez até um bocado forçada, a converter-se quer ao Islão, quer à língua árabe, a arabizar-se, isto é, a adotar também a língua dos seus conquistadores. Isto não quer dizer que muitos cristãos naquela região, aliás, tal como no Médio Oriente, uma região, portanto, islamizada e arabizada a partir do século VII e, sobretudo, no século XI, XII, isto é, a islamização e este Império Árabe durante muito tempo, Império Árabe e muçulmano, portanto, durante muito tempo terá tido uma maioria de população cristã ainda, quer dizer, portanto, só a pouco e pouco é que foi convertendo essa população ao Islão e à língua árabe, mas muitos cristãos continuam cristãos e depois vão ter apoio externo para se manterem cristãos. Têm o apoio do Império Bizantino, têm o apoio dos cruzados, quando a partir do século XI há os cruzados europeus que tentam estabelecer estados cristãos na Terra Santa, portanto dão apoio a estes cristãos, e depois, claro, no século XIX as potências europeias, também cristãs, também protegem estas populações e, como disse há pouco, quando ainda chegamos ao princípio do século XXI, ainda 10% da população da Síria é cristã, de várias denominações, de várias igrejas cristãs, mas ainda é cristão, portanto há católicos, há ortodoxos, por aí fora, e eles basicamente são o que poder dizer, são os indígenas da Síria, quer dizer, que resistiram à colonização árabe e muçulmana, quer dizer, são a população nativa, quer dizer, que se manteve as suas características resistindo à potência colonial, neste caso árabe e muçulmana, desde o século VIII. Portanto, esse é um primeiro princípio de pluralidade, quer dizer, entre as crenças, as tradições que aquelas populações têm e aquelas que foram trazidas pelos seus conquistadores árabes e muçulmanos. E depois o outro princípio de pluralidade é introduzido pelo desenvolvimento dentro do próprio Islão. Que não se manteve homogéneo. Que não é nada homogéneo, já aqui falámos disso, separa-se entre sunitas e xiitas, mas também entre muitas outras correntes. Não é apenas os alauítas e os drusos, por exemplo. Portanto, há correntes muito especiais. As relações entre eles nunca foram bem pacíficas,
como, por exemplo, durante o confronto no século XVI entre os otomanos sunitas e os persas xiitas. Esse confronto fez com que o poder otomano na Síria olhasse para os xiitas com muita desconfiança, porque julgava que eles podiam ser simpatizantes do Império Persa, que era xiita. E depois também há uma separação entre culturas, para além das religiões. Isto é, os turcos, os árabes, os curdos, os aramaicos, os gregos, os judeus, quer dizer, independentemente das religiões, têm tradições diferentes, falam por vezes línguas diferentes, são grupos diferentes independentemente da religião, quer dizer, como se viu ali no caso dos sunitas. Um sunita pode ser turco, pode ser árabe ou pode ser curdo. E o ser turco, árabe e curdo pode ser mais importante do que ser sunita em determinadas circunstâncias. Portanto, é uma salada... não russa, mas síria. Uma salada síria... Muito complicada. E depois, claro, há um terceiro fator de complicação, que é os poderes dominantes na região. Quais são os poderes dominantes na região? E esses poderes nunca foram sempre os mesmos. Portanto, há o Império Romano, que no caso do Oriente se chama Império Bizantino, até ao século VII, um Império Cristão, língua grega, de cultura grega, que acha que são os imperadores descendentes dos imperadores ou sucessores dos imperadores romanos. No século VII, os árabes substituem e estabelecem o califado, um califado omíada e depois abássida. Quando é omíada tem a capital em Damasco, na Síria. Quando é abássida tem a capital em Bagdade, no atual Iraque. Portanto, este Império Árabe. Na Idade Média, entre os séculos XI e XIII, aparecem os cruzados europeus. Os cruzados europeus que por algumas dezenas de anos parecem que ser capazes de instalar Estados cristãos no Médio Oriente, portanto, estabelecem-se ali, vão ser expulsos pelos sultões mamelucos do Egito, que é um grupo também religioso, aliás até são aproximados dos xiitas, que estão no Egito e que expulsam os cruzados e que ocupam até ao século XVI esta área da Síria. Portanto, é a partir do Cairo, como parte do Império Mameluco, que a Síria existe entre o século, vamos dizer, o século XIII e o século XVI. E quando tu dizes Síria nesses casos, porque muitas vezes nós atribuímos os países do Médio Oriente à forma como os europeus decidiram desenhar os mapas, mas na verdade existia já uma unidade de Síria? Não existia uma unidade de Síria. Para regressar à conversa sobre o que é um país? Não existia uma unidade de Síria, mas existia uma ideia de Síria, que é uma ideia que vem dos romanos e dos gregos, que vem provavelmente da Assíria, de um império da antiguidade, do Médio Oriente Antigo, e portanto há uma referência a estas regiões, a esta região. Esta região é chamada Síria. Pelos muçulmanos, árabes, mas já era chamada assim pelos romanos, pelos bizantinos, e foi sempre chamada dessa maneira. Não é claras as suas fronteiras, mas a sua referência é Damasco, quer dizer, é a cidade a partir de um determinado momento é a cidade de Damasco que começa a tornar-se a referência do que é mais ou menos a Síria. Certo, e depois nós estávamos com os mamelucos, depois no século XVI vêm os turcos, os otomanos, expulsam os mamelucos, também são muçulmanos, sunitas, e estabelecem um domínio sobre esta região que vai durar até ao século XX, até à Primeira Guerra Mundial. Aquilo que se chama Síria vai estar integrado no Império Otomano como uma província do Império Otomano. Temos então ainda uma Síria otomana ou já nem por isso? Sim, e não vamos tentar culpar os otomanos de tudo, mas eles têm muitas responsabilidades, atenção. Têm responsabilidades a vários níveis. Primeiro, esta complexidade de comunidades separadas umas das outras é o resultado da política otomana. Isto é, o Império Otomano que mantém estas divisões todas. As populações têm estatutos muito diferentes conforme as suas identidades, estatutos mesmo e formas de organização política e administrativa e religiosa. Portanto, os otomanos, digamos, congelam e institucionalizam estas divisões todas, impedem, reparem, enquanto as monarquias europeias
um dos objetivos das monarquias europeias é atingir populações. Os reis europeus nos séculos XVI, XVII e XVIII o que querem é estar à frente de estados com populações homogéneas. A mesma religião, a mesma língua, o mesmo estatuto para toda a população. É isso que eles querem, que o rei de França, o rei de Portugal, o rei de Espanha, isso, o que ele quer é que eles falem todos a mesma língua, que se identifiquem todos mais ou menos entre eles, que tenham a mesma religião, e por isso, aliás, é que têm políticas de intolerância maiores do que, por exemplo, acontece no Médio Oriente Islâmico, quer dizer, porque querem que todos os seus súbditos tenham a mesma religião do rei. O rei de Portugal é católico, os portugueses devem ser todos católicos, o rei de Espanha é católico, todos os espanhóis devem ser católicos, o rei da Suécia é protestante, todos os suecos têm de ser protestantes, e aqueles que não são protestantes têm grandes problemas e são perseguidos. O rei da Inglaterra é protestante anglicano, está bem, ali na Inglaterra, se eles toleram mais ou menos os outros protestantes que não são anglicanos, mas esses outros protestantes que não são anglicanos não têm acesso a cargos políticos porque não são de confiança, portanto são excluídos. Digamos que a Inglaterra até é um bocadinho diferente. E o que é que no caso do Império Otomano, o que é que o Império Otomano não quer que as populações sejam todas iguais? Respeita muitas diferenças, mas não por boas razões. Não, exatamente. Porquê? Porque estas outras populações que não são sunitas como o sultão, são populações que o sultão pode espoliar, que o sultão pode carregar de impostos. Daí há uma pressão grande para essas. Na prática, há uma grande vantagem em converter-se ao Islão sunita, para passar a ter um estatuto que não é o estatuto cristão, que é um estatuto menor. Portanto, estas populações... Mas mesmo legalmente? Ou legalmente, não é legalmente. Legalmente é menor. A pessoa não tem direito... pode ser... às vezes até pode ser enxovalhada pelos sunitas, quer dizer, que tem direito a passar à frente. Quer dizer, a população é mesmo um estatuto subordinado. Quase um apartheid. Não, é mesmo, não é um quase, quer dizer, é mesmo, quer dizer, as populações estão separadas em bairros separados, quer dizer, e o poder otomano reconhece-lhes aquilo que nós podemos dizer, eles são tão tolerantes, reconhecem a autonomia, bem, é como o poder sul-africano nos anos 60 também reconhecia a autonomia daquelas populações africanas que estavam lá separadas, não era reconhecer autonomia nenhuma, era mantê-las numa posição subordinada, inferiorizada, é isso que o Império Otomano faz, quer dizer, não vamos criar aqui o mito idílico do idílio otomano em que toda a gente era igual e que toda a gente se dava bem. Não, as pessoas primeiro não se davam bem e depois não eram nada iguais. Eles eram mantidos em posições de inferioridade muito grandes que os sujeitavam, aliás, a exações e a violências da parte do poder otomano, que vai levar, a partir do momento em que o poder otomano está fraco, à interferência de outras potências. Quer dizer, por exemplo, as potências europeias, a França, a Inglaterra, a Rússia começa-se a tornar protetoras das minorias religiosas no Império Otomano. Porquê? Porque não é apenas porque os governos querem imiscuir-se nos assuntos do Império Otomano, é porque nos jornais da Europa está cheio dos massacres dos cristãos, os cristãos a serem massacrados e perseguidos, e há uma pressão sobre os governos de russo, inglês, francês, para proteger os cristãos no Império Otomano. E os embaixadores, o embaixador francês, o embaixador inglês, o embaixador russo, na corte do sultão, faz pressão a dizer acabe lá com esses massacres dos cristãos, não continua a massacrar, e portanto, agora o que é que isso acontece? Isso torna estas minorias ainda mais suspeitas aos olhos dos otomanos, porque eles começam a olhar para estas minorias, sobretudo os cristãos e também os judeus que são protegidos pelos ingleses, como uma espécie de agentes do estrangeiro, quer dizer, porque como de repente têm um estatuto semidiplomático, quer dizer, porque se qualquer problema que haja com eles é um problema que o embaixador francês vai logo dizer, porque o que é que estão ali a fazer em Damasco aos cristãos lá em Damasco? E portanto as autoridades otomanas começam a olhar para estas minorias, já olhavam com suspeita e com exclusão, com ainda mais suspeita, ainda mais exclusão, e a serem ainda mais ressentidos pelas outras comunidades islâmicas que começam a vê-los como agentes do estrangeiro, desde que sejam cristãos. E é aí que entra o Lawrence da Arábia? Não, por exemplo, o Lawrence da Arábia entra
na Primeira Guerra Mundial como resultado de um outro desenvolvimento dentro do Império Otomano que também não é muito simpático. O Império Otomano, à medida que se vai tornando cada vez mais fraco no século XIX, vai reconhecendo a autonomia por um lado vai reconhecendo a autonomia e a separação destas comunidades. É a única maneira, enfim, já não tem meios de os oprimir e de os submeter e, portanto, o melhor é dizer, está bem, vocês governem-se vocês próprios, mas continuem a reconhecer o sultão como o vosso soberano e, portanto... Mas ao mesmo tempo que isto está a acontecer, o governo otomano está-se a tornar cada vez mais turco. Isto é, à medida em que vai perdendo a confiança nas outras comunidades religiosas e étnicas que existem dentro do Império Otomano, vai começando a pensar que, bem, só os turcos é que são de confiança. E, portanto, o Império Otomano vai se tornando cada vez mais turco no século XIX. E isso que vai provocar maior ressentimento naqueles que não são turcos. E entre eles os árabes. Os árabes vão começar a ressentir imenso o Império Otomano e é o ressentimento árabe que durante a Primeira Guerra Mundial os ingleses, através do seu agente Lawrence da Arábia, vai usar esse ressentimento para provocar um levantamento nacionalista árabe, um levantamento nacional árabe contra o Império Otomano, e um dos palcos desse levantamento é a Síria. É na Síria que o confronto com os otomanos é maior, é à volta de Damasco, a conquista de Damasco, em 1917 ou 18, agora não tenho a data precisa aqui, e claro, vai criar ainda mais ressentimento entre os turcos e os árabes, é grande, mas reparem, os grandes conflitos já vêm do século XIX. Por exemplo, 1850, o grande massacre de cristãos em Alepo. Há um grande momento, um pogrom, quer dizer, uma perseguição dos cristãos em Alepo, e depois em 1860 no Líbano e em Damasco. Portanto, as coisas começaram, vêm muito de trás, antes da intervenção das potências europeias. Já vêm estes choques, e que têm a ver com a maneira como o Império Otomano estava organizado, isto é, como estas comunidades integradas numa hierarquia de comunidades em que os sunitas de língua turca estão no topo e depois os outros vão estando cá mais abaixo, uma espécie de hierarquia, e depois na desagregação do próprio Império Otomano no século XIX, que faz com que esteja a tornar cada vez mais turco e, sim, a dividir para reinar cada vez mais, e portanto a atiçar até conflitos entre as várias comunidades para as manter separadas. Porque reparem, nenhuma destas populações tem o seu território em que não haja população diferente. Isto é, não há um território árabe sunita em que não haja também curdos, que não haja drusos, que não haja cristãos, quer dizer, portanto, as populações estão todas misturadas a partir do Líbano. Não foram os europeus, portanto, que inventaram estes conflitos, eles foram o resultado destas populações coexistirem submetidas a um império multinacional, portanto, um Império Otomano. E quando esse império entra em colapso e essas populações começam a tentar organizar em comunidades mais ou menos homogéneas, essas comunidades homogéneas não encontram territórios em que não haja outras comunidades. A mesma coisa tinha acontecido na Europa, ou estava a acontecer na Europa. Isto é, quando se dissolvem os grandes impérios, como o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Russo na Europa, com a Primeira Guerra Mundial, também vão provocar conflitos enormes, porque quando se tenta constituir Estados nacionais homogéneos na Europa, não se encontram territórios em que as populações não estejam todas misturadas, isto é, em que não haja polacos e eslavos, em que não haja gregos e turcos, em que não haja alemães e checos, em que não haja checos e eslovacos. Está tudo balcanizado. A Europa está toda assim, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e sobretudo a Segunda Guerra Mundial, o que são grandes limpezas étnicas, isto é, os países, a paz na Europa é conseguida à base de grandes limpezas étnicas, isto é, de grandes expulsões de população de uns países para os outros, que curiosamente não acontecem
à mesma escala no Médio Oriente. Sim. Porquê? Porque no Médio Oriente... Quando nós falamos em limpezas étnicas, deixa-me só também esclarecer, porque as pessoas muitas vezes podem pensar que é assassinatos em massa. Não é também foi assassinatos em massa. Não, também foi assassinatos em massa. Não é necessário, não é? Não, pode ser apenas uma forma muito violenta enormes, de expulsar as pessoas das suas terras. Portanto, é uma mistura de assassinatos e de expulsões. Exatamente. Quer dizer, isto é, por exemplo, os milhões de alemães que foram expulsos da Polónia e da República Checa no fim da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, uma parte foi expulsa mesmo, outra parte não foi bem expulsa, quer dizer, e portanto ficou lá, foi massacrada, e portanto aquilo é uma espécie de uma conjugação, é um processo muito violento e com fases ou momentos de eliminação física e com momentos de pura deportação, quer dizer, isto é de deportação. Agora, podemos dizer, então foi uma coisa má a desagregação do Império Otomano, isto é, o Império... disse isto às vezes também para os impérios centrais na Europa, ou para o Império Austro-Húngaro, para o Império Alemão, para o Império Russo. Será que se tivessem mantido esses impérios, os conflitos não teriam sido tão grandes? Acho que não, quer dizer, acho que o Império Otomano no século XIX já se está a tornar um império turco, sunita, está a maltratar cada vez mais as outras comunidades religiosas, há cada vez mais conflitos linguísticos, com base linguística, religiosa, etc. As autoridades estão a fomentar conflitos elas próprias, portanto, a continuação do Império Otomano não teria sido uma receita para mais paz, porque era muito improvável que dentro do Império Otomano todas estas comunidades fossem encontrar formas de coexistência para além daquela que existia, que estava baseada na subjugação. Quando foi tirada a subjugação, é muito difícil imaginar que eles coexistissem em pé de igualdade. Era muito difícil. Há muitos conflitos, há muitas disputas de território, disputas de influência. Portanto, agora, qual é então o papel dos franceses e dos ingleses nesta história? Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano desfaz, os turcos ficam reduzidos à atual Turquia, na Ásia Menor, quer dizer, na chamada Ásia Menor, naquela península, e os franceses e os ingleses tomam conta daquilo que é o Império Otomano no Médio Oriente. Os territórios todos que ficam todos a sul da Turquia, portanto, são entregues aos franceses ou aos ingleses. O interesse não era propriamente também só humanitário, mas... Não, mas como em África, portanto, são os franceses e os ingleses que vão desenhar a fronteira entre os Estados. Isso é verdade. Quer dizer, os Estados que hoje existem no Médio Oriente, o Iraque, a Síria, o Líbano, a Jordânia... Com as suas linhas retas. Com as suas linhas, foram desenhados por franceses e por... ingleses. Qual foi a lógica? Basicamente a lógica é os grandes centros urbanos, quer dizer, a Síria é Damasco, a cidade de Damasco, o Iraque é a cidade de Bagdade e depois o resto fica tudo à volta. Fica à volta. O que é que os franceses e os ingleses fazem no caso da Síria? No caso da Síria há a província otomana da Síria, portanto, que também é chamada a província de Damasco. É uma província que compreendia o quê? Compreendia a atual Síria, o país que hoje conhecemos como Síria, compreendia o atual Líbano, o atual Israel, a atual Cisjordânia. Israel e a Cisjordânia faziam parte do Sanjak de Jerusalém, quer dizer, o Sanjak é uma unidade, é um distrito da província, quer dizer, um distrito otomano, quer dizer, e fazia parte também a Jordânia. E, portanto, e o que é que... Ou seja, tudo estava... Tudo é a província da Síria. Oman, portanto... Não, isto é a província da Síria. É a província da Síria. É chamada província da Síria, que a capital é Damasco. O que é que os ingleses e os franceses fazem? Basicamente, vão dividir a província da Síria. Os franceses ficam com a Síria do Norte, incluindo Damasco, e os ingleses com a Síria do Sul, incluindo Jerusalém. Certo. Portanto, e a Jordânia? A Jordânia é uma invenção, uma invenção inglesa. Quer dizer, portanto, a cidade é Jerusalém. Quer dizer, os franceses... E reparem, os franceses e os ingleses não são potências coloniais no Médio Oriente. Esse é um outro erro que se comete. Não são potências coloniais. O verdadeiro império colonial no Médio Oriente é o Império Otomano. Quer dizer, esse é que é o império... Se queremos chamar de império colonial, é o Império Otomano. Isto é, os franceses e os ingleses, então? Os franceses e os ingleses estão a exercer o mandato da Liga das Nações. São, portanto, uma espécie de... têm a custódia daqueles territórios
São os protetores daquelas populações que têm um objetivo, o mandato tem um objetivo. O mandato diz que os franceses e os ingleses têm a obrigação de preparar essas populações para formarem Estados independentes. Portanto, é uma espécie de capacetes azuis com esteroides. Sim, com esteroides, com um exército, que não é dos capacetes azuis, mas é um exército mais capaz de ir a mais violência. Portanto, não há aqui colonialismo como em África. Não há colonos franceses, nem colonos ingleses. E o petróleo? Está a ser descoberto nesta altura, quer dizer, e é uma das razões, aliás, pelas quais os franceses e os ingleses estão interessados nestes protetorados, quer dizer, e em criarem Estados que depois sejam amigos deles, quer dizer, os ingleses Mas a ideia nunca foi ficarem a tomar conta daquilo? Não, a ideia... Ou seja, durante décadas. A ideia não é... Vamos lá ver, em África não há, quando os europeus dividem a África entre si, não têm nenhuma ideia de sair de lá no futuro, muito brevemente, quer dizer. Também têm a ideia que aquilo um dia se pode tornar independente, mas é muito vago. Mas no caso do Médio Oriente é uma coisa completamente diferente. No caso, eles têm mandatos limitados, quer dizer, têm de dar contas à Liga das Nações. Mas do não que eram limitados temporalmente? Não é muito, quer dizer, não são limitados temporalmente no sentido em que há a ideia de que é um prazo curto. Isto é, enquanto em África uma coisa mais vaga, quer dizer, em África podia durar muito tempo. Aqui a ideia que não é para durar muito tempo, quer dizer, estes são, aliás, não dura nada muito tempo, quer dizer, os ingleses nos anos 20 já estão a estabelecer Estados independentes como o Iraque e a Jordânia. Os ingleses usam uma família real do Médio Oriente, que é a família dos xerifes de Meca, que são os Hashemitas. O xerife, já falámos aqui deles, o xerife quer dizer que eles são descendentes do profeta, portanto é a família real de Meca, que são os guardiães dos lugares santos, estes hashemitas, e os ingleses, que estabeleceram boas relações com os hashemitas, colocam membros desta família real em novos reinos que estão a criar. E, portanto, criou o reino do Iraque para um hashemita, criou o reino da Jordânia para um hashemita, que ainda existe hoje, o reino hashemita da Jordânia. E separam-no, no caso da Síria do Sul, separam-no daquilo que eles vão chamar, os ingleses vão chamar, ao Sanjak de Jerusalém, vão chamar Palestina. Vão chamar Palestina no sentido em que recuperam um antigo nome romano. Os romanos é que tinham chamado no século I depois de Cristo, quando aquilo era o reino da Judeia, era o reino da Judeia, era a Judeia, e os romanos tinham destruído o reino da Judeia e chamaram para apagarem enfim, é quando os judeus são expulsos daquele território, para apagarem os traços dos judeus, chamam Palestina. E os ingleses recuperam esse nome para mandato da Palestina nos anos 20, chamam aquilo o mandato da Palestina. Os franceses, o que é que separa aqui os franceses dos ingleses? É que os franceses não querem ter nada a ver com os hashemitas, e aquilo que fazem na Síria do Norte é separar o Líbano. Portanto, enquanto na Síria do Sul os ingleses separaram Jerusalém da Jordânia, portanto a Jordânia tornou-se um reino hashemita e separaram, na Síria do Norte os ingleses separaram os franceses separaram o Líbano do resto da Síria e com a ideia de terem no Líbano um Estado cristão, um Estado de maioria cristã. Portanto, às vezes quando se diz estas potências administrantes desenharam sem terem linha de conta as populações, era impossível terem linha de conta, quer dizer, os franceses estavam a tentar terem linha de conta ali. Mas estava tudo misturado. Mas aquilo estava misturado e hoje, quer dizer, o Líbano não se manteve um Estado de maioria cristã durante muito tempo. Certo. E então, foi? Bem, portanto, a maior parte destes Estados do Médio Oriente vão se tornar ou independentes ou totalmente independentes depois da Segunda Guerra Mundial. A Síria em 1946, um Estado completamente independente. E de onde é que vem a instabilidade destes Estados? Quer dizer, de onde é que vem a instabilidade destes Estados? A instabilidade destes Estados vem, em primeiro lugar, por uma luta pelo poder que, na maior parte destes Estados, inicialmente ainda decorre
em instituições parlamentares, porque os ingleses e os franceses deixam instituições parlamentares. Portanto, há eleições, há governos que respondem perante os parlamentos, na Síria, no Iraque, no Egito. Deixaram a democracia. Deixaram pelo menos não, mas há uma imprensa relativamente quer dizer, é provavelmente a época mais livre, digamos, do Médio Oriente, é o fim dos anos 40, princípios dos anos 50, quando vários partidos políticos, etc. Ora bem, o que acontece é que inicia-se imediatamente uma luta pelo poder entre os vários grupos, que tem duas características importantes para compreender a instabilidade. A primeira é que estes grupos que lutam pelo poder não aceitam as fronteiras que os europeus deixaram. Isto é, aqueles que lutam pelo poder na Síria, no Iraque, no Egito, etc., não aceitam estas fronteiras. Porquê? Porque há uma grande corrente que é dominante nos anos 50 e nos anos 60 de pan-arabismo. Isto é, a ideia de que é preciso ultrapassar as fronteiras deixadas pelos franceses e os ingleses e unir os árabes todos num só Estado. E, por exemplo, na Síria, o partido que se torna dominante, que é o partido Baath, o Baath quer dizer ressurreição em árabe, é um partido que aspira à construção de um grande Estado árabe. Tu tiveste um mesmo partido Baath no Iraque. E no Iraque há um partido Baath também, há partidos Baath, aliás, no Israel também no Líbano, há vários partidos. Agora, claro, cada um daqueles grupos querem ser eles os protagonistas dessa grande unificação. E por isso é que o partido Baath da Síria e o partido Baath do Iraque, com os mesmos princípios, a mesma ideologia, etc., odeiam-se de morte um ao outro e combatem-se ferozmente um ao outro, porque, claro, o Iraque quer... ou antes, o partido Baath de Bagdade quer integrar a Síria e o partido Baath de Damasco quer integrar o Bagdade. Mas, portanto, há esta recusa das fronteiras. Portanto, não é só uma recusa das fronteiras em relação a Israel, que aí é um ponto que os une a todos, a estes regimes todos eles estão contra o Estado de Israel, fundado em 1948, reconhecido pelas Nações Unidas, portanto eles não reconhecem, estes Estados não reconhecem, mas eles mesmo não reconhecem as fronteiras entre eles. Por exemplo, os governos sírios tiveram sempre a aspiração de integrar o Líbano, os governos iraquianos a aspiração de integrar o Iraque, aliás vai dar a invasão do Iraque nos anos 90 por Saddam Hussein, vem dessa ideia de que cada um destes Estados tem a ideia de um grande Estado árabe que gostariam que fosse o Estado de que eles são os líderes. Isto é, que o grande Estado árabe fosse uma grande Síria, que o grande Estado árabe fosse um grande Iraque, ou que o grande Estado árabe fosse um grande Egito. No fim dos anos 50, há um momento curioso em que os governantes da Síria e os governantes do Egito, Nasser, que também é um pan-arabista, o coronel Nasser, chegam a acordo para unir os dois países. E eles são unidos. Entre 1958 e 1951, há a República Árabe Unida. Portanto, o Egito e a Síria fazem parte do mesmo país. São o mesmo país. E depois há um golpe de Estado em 1961 que separa, que acaba com esse panarabismo, digamos assim. Portanto, esse é um primeiro fator de instabilidade. Isto é, temos elites políticas nestes vários Estados que andam sempre a conspirar e com grandes projetos de unificações, etc. Isto ao nível macro. Depois, ao nível micro, temos problemas de afirmação de líderes políticos que não têm uma grande... não têm uma grande confiança nas populações. E o que é que eles fazem? Basicamente, eles tendem a rodear-se de indivíduos com os quais têm alguma coisa em comum, para além do facto de ser sírios, ou para além do facto de ser iraquianos, ou para além do facto de ser egípcios. Portanto, o que nós temos é líderes que se vão tornando líderes autoritários, autocráticos. Na passagem dos anos 50 para os anos 60, esta região torna-se toda uma região de ditaduras militares, como a América Latina, como a África, os países independentes da África, vão todos nesse caminho. Portanto, ditaduras militares. Tudo que é democracia desaparece. Portanto, aquilo que era parlamentos, pluripartidarismo desaparece. No caso da Síria, desaparecem as instituições verdadeiramente representativas e instaura-se uma ditadura de partido único, do partido Baath,
E depois esse partido Baath evolui, como evoluem os outros partidos ou grupos dominantes noutros países, para grupos cada vez mais definidos por características que permitem aos líderes sentir uma grande confiança em relação aos seus colaboradores, que é basicamente, ou são da mesma família, isto é, o líder, o ditador, tem depois como ministros, como chefes das suas forças armadas, irmãos, primos, membros afastados da sua família, ou então da sua região, gente de uma determinada região onde o líder é, ou da comunidade religiosa ou étnica de onde o líder vem. E verdadeiramente a política começa-se a fazer nestes países em função do sectarismo. Quer dizer, isto é, a ideologia passa a contar menos do que as identidades que são identidades das quais quer dizer, a pessoa pode mudar de ideias, não é? Mas não pode mudar de língua nem mudar do seu passado. E isso começa a tornar-se politicamente mais relevante. Isto é muito mais relevante do que ser social-democrata, liberal ou comunista, como na Europa. É assim que as pessoas se separam na Europa. Aqui começam as pessoas na Síria, como no resto do Médio Oriente, aquilo que separa as pessoas não é serem sociais-democratas, socialistas, democratas de direita, de esquerda, não é nada disso. É serem xiitas, sunitas, alauítas, drusos, quer dizer, e isso começa a tornar-se a base do poder nestes países. Mas quando se fala do poder dos alauítas na Síria, isso é invariavelmente atribuído às maquinações francesas? Talvez um bocadinho injustamente, quer dizer, o que os franceses estão a fazer é formar forças armadas, umas forças armadas locais, e aquilo que acontece é que há sempre grupos que se atracam rapidamente a esses processos de constituição de instituições. E no caso das Forças Armadas na Síria, quando o Líbano já está separado, aí no Líbano, sim, os franceses favorecem muito os cristãos, porque aquilo era um Estado de maioria cristã, portanto não a favorecer a maioria. O que acontece no resto da Síria é que, de repente, os alauítas são uma grande maioria no exército, quer dizer, entre os oficiais. Aliás, mas isso é um processo que começa com os franceses, mas que se vai acentuar já com a Síria independente. É na Síria independente que chega àquelas estatísticas de 80% dos oficiais das Forças Armadas sírias serem alauítas, quando os alauítas são 10, 12% da população e 80% dos oficiais são alauítas, quer dizer, portanto, há ali um investimento da própria, isto é, as próprias comunidades estão-se a organizar para disputar o poder de várias maneiras, quer dizer, uns através do seu peso económico, outros através da sua influência também religiosa, e outros através do investimento em determinadas dimensões das instituições. Certo. E, portanto, os alauítas vão emergir na década de 60 no exército sírio como um grupo muito grande, muito importante, e em 1970, quando Hafez al-Assad, que é um alauíta, um piloto da Força Aérea alauíta, um oficial, toma o poder, ele depois vai acentuar isso, isto é, vai rodear-se cada vez mais de alauítas, e aí não são os franceses. Aí é a União Soviética. Certo, já estamos em plena Guerra Fria. Ele tem o apoio da União Soviética, é um regime, aliás, modelado no modelo soviético, partido único, estatização da economia, e é isso que faz. Quer dizer, e claro, a partir desse momento, as outras comunidades dentro desta ditadura, isto é uma ditadura das mais ferozes do mundo, esta ditadura de Hafez al-Assad na Síria, as outras comunidades estão numa posição de subjugados em relação a este grupo, que é um grupo que tem
acesso privilegiado ao poder. Quais são os seus fatores ou o que é que ele usa como argumentos de legitimação? Usa um bocadinho o nacionalismo sírio, quer dizer, a Síria, que também inventa um bocadinho, o projeto da guerra contra Israel. Portanto, a guerra contra Israel é um dos grandes meios de legitimação destas ditaduras que não têm outra legitimação a não ser dizer nós estamos aqui a combater Israel e toda a gente que é inimiga nossa são agentes de Israel. Portanto, começam a tratar toda a gente como agentes de Israel. É o projeto da Grande Síria. Em 1976, Hafez al-Assad invade o Líbano, ocupa parcialmente o Líbano. Isso vai durar até 2005, durante 30 anos. Quer dizer, o Líbano é ocupado parcialmente pela Síria, quer dizer, como a ideia de que pode vir a ser parte da Grande Síria, mais ou menos da grandeza da Síria. E depois o sectarismo, quer dizer, o facto de Hafez al-Assad ser um alauíta, estar-se a rodear de alauítas, exclui os outros. Há outros correntes que se começam a tornar correntes da oposição, como, por exemplo, um movimento que tem origens no Egito, que é o movimento dos irmãos muçulmanos, sunitas, e que começa a ter uma grande influência na Síria, como um fator de oposição ao regime de Hafez al-Assad. Em 1982 organizam uma revolta contra Assad, são reprimidos brutalmente, com milhares de mortos pelo ditador sírio, e depois tudo isto é complicado pela evolução demográfica. Eu tenho uma tendência para estar sempre a chamar a atenção para isso, mas eu acho que isto é fundamental, porque nós temos de sair do mundo tal como o pensamos na Europa. E na Europa pensamos, quer dizer, num país como Portugal, que tem 9 milhões de habitantes em 1960 e tem 10 milhões em 2020, portanto, mais ou menos a mesma população, em 50 anos tem a mesma população, quer dizer que a democracia em Portugal, o Estado Social, essas coisas todas que integraram a população, a escolarização, é construído em cima de uma população que é mais ou menos a mesma população, quer dizer, que é em termos de quantidade, quer dizer, tudo isto muda para países em que a população aumentou 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, quer dizer. A política tem de mudar, quer dizer, a escala muda completamente, e é o caso da Síria. A população da Síria, no ano de 1800, no princípio do século XIX, é, portanto, a atual Síria, 1,25 milhões, 1 milhão de habitantes. Tem 1 milhão de habitantes. Portanto, 1800. Quando chegamos a 1950, portanto, 150 anos depois, em 150 anos, a população apenas duplicou. 3 milhões de habitantes. Portanto, em 150 anos, a população da Síria duplicou. Passou de 1 milhão a 3 milhões, para simplificar, arredondar os números. Triplicou. Sim. Sim, triplicou. Não, triplicou, sim. Desculpa. Triplicou. Assim já, pronto, a partir do momento em que arredondamos, passou a triplicar. Mas triplicou em 150 anos. Certo. Ora, o que é que acontece depois de 1950 até hoje? De 1950 até hoje, passa de 3 para 21 milhões. Isto é, 7 vezes. 7 vezes, sim. 7 vezes em 60 anos. Quer dizer, em 150 anos tinha triplicado, agora aumenta 7 vezes em 60 anos. Portanto, o que nós temos aqui é, de repente, uma população que, quando a Síria se constitui como Estado independente, em 1946, tem pela frente esta dificuldade, os regimes que lá existem, de enquadrar uma população que está a duplicar regularmente X em X anos, quer dizer, isto é, que está a aumentar a níveis enormes. Sim. E, claro, não se está a distribuir... tudo com planeamento central, não é? E não se está a distribuir homogeneamente pelo território, quer dizer, está-se a acumular em Damasco, em Alepo, nos vales que são mais férteis, quer dizer, é aí que está, e claro, é cada vez mais diversa, porque estão a crescer muçulmanos, estão a crescer cristãos, estão a crescer drusos, estão a crescer toda esta gente, está toda a gente a aumentar, a entrelaçarem-se uns entre os outros, uns a terem mais sucesso do que outros, umas comunidades, por exemplo, um dos problemas grandes que a Síria tem, já no século XIX a Síria otomana tem, é que as comunidades cristãs e as comunidades judaicas começam-se a tornar comunidades que têm um grande acesso às potências europeias. E
como o comércio com a Europa é o grande comércio, de repente estas comunidades começam a tornar as mais prósperas destes países, porque claro, franceses, ingleses, italianos e espanhóis, quando querem comerciar naqueles países e precisam de encontrar parceiros comerciais, os cristãos e os judeus são aqueles que mais facilmente eles se contactam, porque têm um ponto em comum e, portanto, essas comunidades começam a beneficiar de facto de serem agentes de casas comerciais e a ter esses contratos. Portanto, há esse problema, isto é, de uma população que está a expandir-se, que está a diversificar-se e que está a ter resultados, e as várias comunidades a terem resultados muito diferentes. E, claro, depois temos o problema de uma economia controlada pelo Estado, quer dizer, o petróleo, que é 40% das exportações da Síria, quer dizer, controlado pelo Estado, a agricultura também muito controlada pelo Estado, a quantidade de reformas agrárias que esta gente... que os governos sírios fizeram nos anos 50 e nos anos 60. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que andaram sempre a expropriar e a distribuir a propriedade. Não há aquilo que hoje muitos economistas consideram que é das coisas mais básicas para um desenvolvimento económico sustentado, que é uma certa estabilidade dos direitos de propriedade. Quer dizer, aqui não há. Quer dizer, aqui o indivíduo que investe na sua quinta, na sua propriedade, a probabilidade do poder, quando aquilo tiver a obter resultados, deles acharem, não, vamos expropriá-lo e vamos distribuir isto entre os mais pobres, que por acaso até são os primos do ministro, é muito grande, quer dizer, e portanto isto são sociedades, ao contrário daquela ideia que se tem, são sociedades que parecem paradas no tempo. Não, isto são das sociedades mais... dinâmicas? Não é dinâmicas, não têm dinamismo, mas mais subvertidas, digamos, por poderes arbitrários no século XX e no princípio do século XXI. Isto é, são constantemente, as coisas estão constantemente... O que, reparem, contribui muito para o sectarismo. Porque quando não há um Estado que garanta direitos de cidadania, os indivíduos começam a tentar procurar proteção onde? Nos seus grupos. No seu grupo familiar, no seu grupo religioso, quer dizer, portanto, a falta de os poderes arbitrários, a falta de um Estado de Direito, poderes estatais como... que controlam as economias e que subvertem constantemente a sociedade. Quer dizer, a única maneira do indivíduo se defender é juntar-se aos que são iguais a si. Mas o poder sírio teve mais ou menos essa atitude. Também foi junto dos seus amigos. O Irão, a China, a Rússia. Depois foi-se juntando àqueles que estavam... Quer dizer, é um poder mais ou menos desequilibrado, que depende constante... No princípio, entra no século XXI a depender do Irão, da China e da Rússia. É uma ditadura que se torna hereditária em 2000, quando o Hafez al-Assad morre e é sucedido pelo filho, Bashar al-Assad, o ditador que fugiu agora de Damasco, enfim, como aconteceu em Cuba ou na Coreia do Norte, portanto, uma espécie de uma ditadura hereditária. E depois é uma ditadura hereditária que no princípio do século XXI, mais do que do petróleo, vive das drogas. É um narco-estado. A Síria é um narco-estado. Isto é, vive de uma droga que é chamada Captagon, uma espécie de anfetaminas, que é muito utilizada no Médio Oriente, não tem consumo na Europa, felizmente, ou não tem grande consumo na Europa, mas tem um grande consumo no Médio Oriente, precisamente entre os grupos armados. Isto é, os combatentes tomam isto para terem o maior desempenho no combate, e isto é, os proventos que o governo sírio, Hafez al-Assad, mesmo durante a guerra civil na Síria, depois de 2011, tira deste tráfico de drogas, calcula-se, estima-se, isto é tudo estimativas, obviamente, ou cálculos, que fosse 3 vezes os proventos que os cartéis de droga do México tiram da sua droga. Portanto, isto é uma coisa tremenda, isto é uma fortuna gigante que eles tinham aqui, quer dizer, portanto, um dos grandes narco-estados do mundo era esta Síria dos al-Assad. A guerra civil de 2011 o que expressa num primeiro momento expressa as dificuldades do governo de Assad de manter o poder, portanto ele depende completamente do Irão e da Rússia, mas isso não lhe basta para dominar todo o território, porque há outras potências também a apoiar. Os Estados Unidos apoiam os curdos, os turcos apoiam os sírios sunitas, quer dizer, portanto, há ali vários grupos
a apoiar, portanto, a desagregar. Mas reflete também a grande dificuldade ou impossibilidade de, a partir destas comunidades separadas, mutuamente hostis, constituir um Estado que seja um Estado-nação como os Estados europeus. Quer dizer, agora podemos dizer que estamos no princípio desse processo. Bem, mas o processo de facto não começou bem e não está a correr nada bem, certo. E pela maneira como está a decorrer vai levar muito tempo até se chegar... sim, vários destes grupos apelam a um nacionalismo sírio. Por exemplo, o grupo que agora derrubou Hafez al-Assad apelou a esse nacionalismo sírio contra o Irão, dizendo que não queremos ser uma colónia do Irão como estávamos certo. A ser com al-Assad. Haverá outros que irão... Mas agora esse nacionalismo sírio será capaz de englobar os curdos, por exemplo? Quer dizer... Porque os curdos têm um outro nacionalismo, o nacionalismo curdo, quer dizer, sim. E a ideia de um Kurdistão que possa emergir no Médio Oriente, portanto... Ninguém sabe. Mas, em suma, não foram os franceses e os ingleses, coitados, quer dizer, que fizeram muitas coisas, mas não são a origem do barril disto, da pobre. Nem os Estados Unidos. É uma história que na Europa tem analogias com a Europa, em que na Europa foi muito sangrenta e muito violenta, e que está a ser muito sangrenta e muito violenta no Médio Oriente, que é a constituição de Estados modernos, com características que no Médio Oriente é muito difícil obter. Isto é, aquelas homogeneidades que na Europa, as monarquias europeias e depois as grandes guerras do século XX atingiram, no Médio Oriente isso ainda não passou por essa fase e, portanto, temos ainda populações muito variadas, com referências muito diferentes daquelas que são os Estados de Direito e os Estados nacionais da Europa. Muito bem. E assim termina esta edição de E o Resto é História sobre a Síria e nós voltaremos para a semana, estaremos de novo aqui. Até lá.